Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana, refletindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fechando nossos olhos, nos conectando com o Mestre querido, deixando todos os nossos problemas para trás. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender com os teus ensinamentos, que possamos pôr em prática todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar uma passagem que está dentro do Bem-aventurados os Misericordiosos. Atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Nós temos, eu acho que isso aí vem na sequência do o argueiro e a trave no olho, que eu até mencionei na outra vibração. Nós costumamos enxergar um cisco no olho do nosso semelhante e não enxergamos uma trave nos nossos próprios olhos. Então temos o hábito de colocar uma lente de aumento aos problemas alheios, a enxergar defeito nas pessoas, a não perdoar. Nós nos damos ao luxo, embora estamos todos aqui num planeta de provas e expiações, mas nós nos damos ao luxo de dizer que não perdoamos. Quem somos nós para não perdoar alguém? Somos seres tão atrasados, espíritos tão atrasados, que estamos aqui nos arrastando pela terra. Os espíritos mais elevados, eles levitam. Nós nos arrastamos pela terra. Nós andamos grudados no chão. Por quê? Porque nossa matéria é densa, nós precisamos desse corpo pesado para envolver o nosso espírito nessa grande escola chamada planeta Terra. Mas nós nos achamos no direito de dizer que não perdoamos o erro de um semelhante, de um familiar, de um amigo, de um colega de trabalho. Nós nos achamos tão superior que dizemos não vou perdoar, errou, e ainda muitas vezes falamos isso com um orgulho, uma arrogância, como se isso fosse qualidade. Eu tenho personalidade forte. Não, você não tem personalidade forte. Você é um espírito extremamente atrasado, que não entendeu ainda que se você quer o perdão de Deus, você precisa aprender a perdoar. Está nos mandamentos. Perdoar se você quer perdão. Então, nós costumamos a entender que somos perfeitos, e os nossos semelhantes são atrasados. Então, tudo que o outro faz é errado. Ainda mais se o que fizer me prejudicar de alguma forma. Agora, o que eu faço está sempre certo. Eu enxergo o problema do outro com uma clareza gigante, mas não me dou ao trabalho de fazer uma reflexão profunda sobre os meus próprios erros, sobre as coisas que eu falho, porque eu tendo a achar que sou perfeita e que quem está ao meu redor tem a obrigação de fazer tudo que eu quero, tudo que eu acho que é o correto, né?
tem até uma menção aqui em que Jesus, ele não disse que não deveríamos reprovar o mal alheio, tanto que ele reprovou o mal alheio, mas também está sendo muito claro, dizendo, né, aqui nessa passagem, que eu só posso reprimir o erro alheio quando eu tenho moral para isso. Então eu tenho que ter autoridade moral para censurar um semelhante. Então muitas vezes eu vivo na lama, vivo no erro e quero reprovar o erro do meu irmão, do meu semelhante. E Jesus, quando esteve aqui entre nós, encarnado, ele repreendeu erros alheios. Tem a passagem do templo, em que ele fica muito bravo, de forma enérgica, com a venda que havia no templo, um erro muito grande naquele momento, e Jesus usou de energia, usou de severidade, mas Jesus tinha moral para isso. Nós precisamos entender se quando nós vamos dar vamos dizer assim, nós vamos repreender um erro de um semelhante nosso, de um familiar, ou quem quer que seja, ou até de um subalterno, que nós tenhamos autoridade moral para tal. Eu tenho que olhar primeiro se o que eu estou reprimindo ou estou achando errado que o meu semelhante está fazendo, se eu também não faço a mesma coisa, às vezes até pior, escondido. Costumo colocar uma máscara e aparentar bondade. Só que dentro de mim vou escondendo os meus maiores defeitos. Tem uma outra parte também no Evangelho que menciona que os erros que nós vamos cometendo em nossas vidas, eles na espiritualidade vai ter um peso de acordo com o meu entendimento. Eu vou explicar. Quanto mais eu aprendo, quando nós estamos aqui na vibração estudando o Evangelho de Jesus, quanto mais eu aprendo sobre o Evangelho de Jesus, menos eu posso alegar ignorância. Então, de repente, nós temos aí uma pessoa que nunca estudou sobre o Evangelho de Jesus, pelo menos nessa vida, que nunca se orientou e comete vários erros. E nós, estudiosos do Evangelho, segundo o Espiritismo, estudiosos da Bíblia, qualquer que seja a crença, já aprendemos bastante sobre a mensagem do Cristo. A régua da lei de causa e efeito, ela vai pesar porque eu tenho entendimento. Então, à medida que eu vou aprendendo, que eu vou tendo entendimento do que é certo e do que é errado, maior a minha responsabilidade. Então, de repente, nós temos lá um irmão nosso, um semelhante, que está em erro, mas nunca aprendeu, nunca foi orientado. Óbvio que na espiritualidade, ele vai ter uma colaboração dos nossos irmãos mais iluminados, mais evoluídos, no sentido de orientar. E nós que já temos um entendimento, estamos estudando, lemos, aprendemos, nós não temos como alegar ignorância. Eu não sabia. Sabia. Então, quanto mais nós vamos aprendendo, maior vai se tornando a nossa responsabilidade. Então, vamos refletir bastante, porque não basta, eu assisto a vibração, eu estudo, eu tomo passe, eu faço tratamento espiritual, eu vou à igreja, eu faço caridade, mas o que você está acumulando de entendimento moral, a partir do momento que você aprendeu, você passa a ter uma responsabilidade em relação a isso. Então, se você já aprendeu que se você quer perdão, você precisa perdoar, não há como alegar ignorância. Porque a passagem está aqui muito clara. Jesus, lá com Maria Madalena, ele deu o exemplo. Quando todos queriam apedrejar Maria Madalena, Jesus pegou, ele explicava por parábolas, ele pegou a pedra e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos se ausentaram, saíram do lugar, porque a consciência de todos pesou, todos sabiam, né,
que pecavam, que eram pecadores. Então a mesma coisa para nós. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então nós costumamos julgar com muita facilidade, perdoar com dificuldade, enxergar o defeito alheio com facilidade e ignorar a trave que há nos nossos olhos. Vamos abrindo mais a nossa visão, vamos entendendo e seguindo a orientação de Cristo, porque Ele deixou tudo muito transparente. Ele ensinou por parábola, que foi a forma que Ele encontrou, né, para passar pelos séculos sem nenhum tipo de alteração. Porque como Ele falou por parábola, em todos os momentos da humanidade conseguem entender a mensagem de Cristo. Se Ele tivesse falado com a linguagem daquela época, de uma forma literal, as pessoas talvez hoje não iriam entender. Só que Ele falou por parábolas, então todos têm entendimento, desde o mais ignorante até o mais culto. Essa foi a lição de Cristo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como somos todos pecadores. Você fala pecado, na palavra é errar o alvo, né? Exatamente. Então aí a gente tem algumas pessoas que podem pensar assim, mas eu não peco, eu sou tão certinho, porque eu vou no centro toda semana tomar passe, porque eu vou na igreja, porque eu pago dízimo, faço isso ou aquilo. Não é uma questão de julgamento, gente. Na realidade, quando nós vamos no centro tomar um passe, esta é a ferramenta para nós fazermos uma limpeza energética. Então, vocês vejam que na humildade nós vamos lá para ser atendidos. Não estamos fazendo nada demais. O benefício é nosso. Eu não estou fazendo nada para o outro quando eu vou no centro tomar um passe. Eu não estou fazendo nada para o outro quando eu vou na igreja assistir uma missa ou dar o dízimo. Não estou fazendo nada para ninguém. Então vamos parar de se enganar e entender que Cristo, há 2024 anos, trouxe essa lição para mostrar que nós temos que buscar a nossa humildade. Olha o nosso modelo e guia. Nasceu entre os animais, num estabuleiro, teve uma vida sofrida, ainda assim, no seu momento onde começou a passar o aprendizado para a gente, naquela época, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, apanhou que nem cachorro e foi crucificado. Então, olha onde vai, eu acho que essa palavra, sabe? A arrogância do ser humano, de se achar muito mais do que é. Palavras duras? Não. É simplesmente para a gente enxergar a nossa pequenez e entender que tudo que está no nosso caminho são as oportunidades para transformar as nossas más tendências. Tudo está ao nosso alcance para nos transformarmos. E a gente continua preocupado com o vizinho. Continuamos preocupados com o nosso orgulho. Então eu acho que a reflexão, gente, ela é bem mais profunda. Não simplesmente de um simples pecadinho, e sim o que eu estou fazendo com a minha encarnação, quais são as oportunidades que eu estou perdendo nesta encarnação de me ajustar, de me transformar as minhas más tendências. Ainda assim, com toda a minha arrogância, eu tenho ao meu alcance, né? O centro para me fazer a minha limpeza energética, sabe, a igreja para assistir a minha missa, o culto. Mas quando que eu vou acordar e me transformar? Entender que eu, não é o outro, sou eu. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou o alvo. Então, quando que nós vamos acordar, entender a nossa pequenez, que o nosso modelo e guia foi o exemplo de humildade, de caridade.
E tem um detalhe aí também muito importante nesse simbolismo todo, que muitas vezes, pensando pelo lado psicológico, quando nós ficamos buscando o erro alheio, é uma forma inconsciente de não olhar para os próprios erros. Então fica tão mais fácil quando eu fico olhando, muitas vezes na terapia, quando eu estou atendendo, as pessoas elas têm uma lista enorme de erros desse ou daquele, mas dificilmente ela entende que a terapia é para a autotransformação dela. Não estou dizendo que não há situações na vida dela em que ela é vítima, sim, mas a única coisa que ela pode mudar é a ela mesma pode mudar, ela não vai mudar o outro. E às vezes isso é difícil para a pessoa que está no processo de terapia, entender que ela não vai encontrar ali alguém passando a mão na cabeça dela e falando: coitado de você, você é vítima. Sim, você pode até ser vítima de uma situação, mas só você vai poder sair desse lugar. Só você vai poder encontrar um recurso para mudar a situação da sua vida. Deus nos deu o Espírito. Cada um tem o seu. Nascemos sós e iremos desencarnar. Você pode desencarnar ao lado de várias pessoas, mas cada um vai seguir de acordo com a sua evolução. Então temos que nos responsabilizar pelos nossos atos e temos que entender que não mudamos o outro. Então não adianta julgar o outro, dizer que o outro que está provocando dor e sofrimento na minha vida. Pode até ser, mas somente eu vou poder reverter isso. Com a mudança de postura, com a mudança de atitude. E saindo do lugar de vítima. Enxergando a vida, pegando a vida ali e se responsabilizando pelos seus atos. Então é muito mais trabalhoso quando a gente começa a olhar para dentro de si, mas é somente por aí, por esse caminho, que a gente vai se transformar e seguir adiante. É isso aí. Vamos agora novamente fechando nossos olhos e vamos sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias salutares, energias de amor, de luz. E junto ao Mestre Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vamos vibrar pelos países que estão em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, agressões entre casais, de respeito entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais astral, que sejam envolvidos em energias de amor, de fé, de perseverança. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos indígenas, pelos irmãos privados da liberdade. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades. Pelos irmãos que estão nos corredores dos hospitais à espera de um leito. Por todos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vamos envolvendo esses irmãos em energias de amor, de fé, de perseverança, de fortalecimento espiritual. O Mestre Jesus está convosco, sempre. Vibremos pelos velhinhos dos asilos, vibremos pelos nossos lares, que possam ser iluminados e abençoados por Jesus. Vibremos pelos nossos parentes e amigos, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos vizinhos, todos os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti
e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que elas sirvam de remédio para a cura de nossas enfermidades, que ela sirva de vitamina para nos fortalecer em nossa jornada, para que ela transforme os nossos pecados em humildade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Esse encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos, gratidão por todos estarem nos acompanhando, seguindo a nossa página Aura Vibração Espiritual, tanto no Facebook como no YouTube. Semana que vem, por questões pessoais, não haverá vibração, nós não vamos conseguir postar, mas existem vários vídeos aí na página e vocês busquem ali de maior interesse, é só olhar na página que vocês vão ver que tem uma parte de vídeo. Acessa, nós temos para mais de 100 vídeos postados. E aí, para quem faz evangelho no nosso horário, é só buscar um tema de interesse e fazer a vibração. O importante é que a gente possa manter a mente e o espírito elevados. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Tchau, meus lindos. Ótima Até semana. a outra semana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.